Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma JE Talks, desta feita a última deste ano. Vamos falar da fiscalidade em 2023, um tema que segue sexta-feira para as bancas com a edição impressa do Jornal Económico. E sem mais demoras apresento o nosso painel de convidados de hoje, que vão encerrar as festividades da JE Talks em 2022, Armando Serapicos, manager da Moneris, Jorge Cadeireiro, administrador da Nucase, e Mário Moura, CEO da Mário Moura Contabilidade. Uma boa tarde aos três, antes de mais, e agradecer-vos a disponibilidade para se juntarem a esta conversa, olhando para aquilo que vai ser 2023 em termos de fiscalidade. Temos já do nosso lado um documento que nos permite antecipar algumas dessas novidades, mas ainda assim estaremos nesta conversa a analisar aquilo que poderia ter sido e aquilo que de facto vai mudar e ainda não nos apercebemos. Armando Serapicos, daquilo que são as alterações fiscais previstas no próximo ano, no âmbito do Orçamento de Estado para 2023, quais é que destacaria como sendo de ressalvar neste final de ano? Olá, boa tarde a todos. Cumprimento os meus colegas de painel. Bom, eu aqui destacaria duas medidas principais. Uma em IRC para as empresas, é uma boa notícia, que é o fim do limite para a dedução dos prejuízos fiscais. Até agora tínhamos um sistema em que, dependendo se era uma pequena ou média empresa ou uma grande empresa, havia limites distintos, dos 5 aos 12 anos. Agora, a proposta do Orçamento do Estado acaba com este limite à dedução, significa que os prejuízos fiscais podem ser deduzidos indefinidamente, desde que seja respeitado o limite para o IRC mínimo. E aqui já uma não tão boa notícia para as empresas é que o limite passa ou seja, da dedução podia ser feita até 70% do lucro tributável, passa apenas para 65%. Pronto, é aqui 5 pontos percentuais de diferença. Em todo caso, julgo que é uma boa notícia para as empresas deixar de haver aqui este sistema de ou deduzem em 5 anos ou são perdidos, ou então se fosse uma PME deduzia em 12 anos e era perdido. Por isso acho que é uma boa notícia para as empresas. Por outro lado, no IRS eu destacaria a introdução dos criptoativos como um rendimento que passa a ser objetivamente tributado, quer seja através do exercício de uma atividade propriamente dita, em que a pessoa se dedique à compra e venda ou à mineração, ou seja o que for, quer seja esporadicamente que quem compra para obter uma valorização e a seguir vai vender. Ou seja, o IRS tem o Código de IRS tem uma série de alterações para passar a prever a tributação deste rendimento, quer como uma atividade, quer como uma operação que é feita esporadicamente e basicamente passa a ter as mesmas regras que a compra e venda de uma qualquer ação ou uma obrigação de uma empresa. Eu diria que são as alterações assim mais significativas. Mário Moura, falando aqui das criptomoedas e daquilo que no início se chamou de criptotex, o Armando expôs e bem, passam a ser tributadas como qualquer outro ativo, mas não são regulamentadas como qualquer outro ativo. Pelo menos não ainda. Uhum. Sim, olá, boa tarde, cumprimento também todos os presentes no painel. Sim, isto foi um final de ano turbulento aqui para a comunidade de cripto. Eu acho que no final das contas não foi um mau vivo. Sabia-se que era inevitável a tributação dos criptoativos, não podíamos estar Mas imaginaria que fosse já num ano de crise anunciada e com tanto acontecimento no palco internacional, que a prioridade do Ministério das Finanças fosse esta? Nós tínhamos sinais que sim, que este ano já havia intenção de se tributar as mais-valias em criptoativos. Já no Orçamento de Estado deste ano, como sabe, foi bastante atrasado, já houve alguma discussão sobre o tema, foi pedido o parecer ao Centro de Estudos Fiscais e já havia sinais de que havia intenção de tributar os criptoativos este ano. O regime que acabou por sair com a possibilidade de haver a isenção de um ano a isenção para criptoativos que fizer mais de um ano, parece-me que é um mal menor. Portanto, era inevitável a tributação, portanto, não podíamos estar eternamente nesta terra de ninguém em que não se sabia, que não havia regime, havia aqui uma ausência de legislação, e esta possibilidade de ter
Portanto, a isenção para ativos tidos há mais de um ano acabou por ser, na minha opinião, bastante positiva. Houve aqui também um trabalho muito interessante feito pela FACE e pelas associações ligadas à blockchain e criptoativos, em que houve aqui uma grande diferença, de pequenos pormenores, mas uma grande diferença entre a proposta de orçamento e o que se espera que seja o orçamento fiscal. E algumas dessas clarificações, por exemplo, na questão dos NFTs, na proposta era tributado e agora ficou esclarecido que não será tributado na linha do MiCA, portanto, na linha da regulamentação europeia que vai sair. E também, se as trades forem feitas exclusivamente entre criptoativos, se nunca for feita a conversão para fiat, também não haverá a tributação. Portanto, eu diria, e este trabalho foi feito até ao orçamento e à discussão do orçamento. Portanto, eu diria que no final não me parece que seja um regime assim tão penalizador, obviamente tendo como base que era inevitável mais ou menos anos serem tributados. Não é? Jorge Cadeireiro, inclusive acho que é de notar que as diretivas fiscais ou aquilo que é a política fiscal relativamente aos criptoativos, em alguns casos, e Portugal é um deles, chegou primeiro do país e não se ficou à espera de diretivas europeias quanto a isso, apesar de uma comissária europeia que é responsável por estas questões ter chegado a dizer que há muitas empresas no setor que se opõem completamente à regulamentação, mas ela virá, não é? Sim, sem dúvida. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu julgo que esta temática dos criptoativos é uma temática que era importante fazer algo. E penso que Portugal, e na minha opinião bem, esta introdução no orçamento, esta tributação que já foi referida, vem claramente dar destaque a esta necessidade de se valorizar uma atividade que já era bastante, e já é bastante comum, quer em Portugal, quer na Europa, e portanto eu aqui penso que aqui o Executivo tentou antecipar-se a esta tendência da Europa, exatamente porque, enfim, existiam já um histórico de alguma ausência, algum vazio na lei que maior parte dele até era bastante visível e, portanto, penso que foi essa a iniciativa, eu que levou o Executivo a se antecipar a esta tendência. Eu julgo que em termos da Europa, enfim, vai seguir outros desenvolvimentos nesta área, naturalmente. Já há algumas propostas nesse sentido de alguns países e, portanto, esta é uma tendência que se vai manter e que eu julgo que daqui a 2 ou 3 anos será uma coisa perfeitamente normal, como um ativo normal. Armando Serapicos, eu gostava de voltar ao ponto do IRC que referi logo no início, desviámos aqui por momentos para a área dos criptoativos, mas falando do IRC, sabemos, por exemplo, ao nível do IRS haverá inúmeras alterações para as famílias e para os contribuintes, mas para as empresas, o que muda concretamente e quais é que são, digamos, os pontos principais a que devem estar atentos a entrar em 2023 para que haja um compliance bem feito? Sim, só deixar aqui uma nota dos criptoativos, que efetivamente a lei foi alterada, mas outra coisa agora vai ser tornar a lei efetiva para conseguir arrecadar impostos, porque isto, efetivamente, se as pessoas, se for, por elas próprias, se voluntariarem para cumprir e declarar todas as operações que façam, é ótimo e aí consegue-se saber qual é o rendimento a tributar e consegue-se tributar. Se as pessoas não o fizerem por iniciativa delas, vai ser complicado, julgo eu, para a autoridade tributária montar um sistema de controlo de informação por parte das entidades que fazem esta intermediação. Estamos a falar de fiscalizar a blockchain. Exatamente, é que nós, por exemplo, em Portugal, quando compramos ou vendemos ações, temos uma entidade... Um intermediário. Faz a intermediação que comunica todas estas operações que são feitas em nosso nome. No caso das criptomoedas ou dos outros ativos, vai haver esta comunicação por parte das entidades que fazem intermediação e que têm estes ativos à guarda, etc. Eu diria que isto aqui é fundamental para saber efetivamente se vai concretizar esta alteração da lei numa arrecadação efetiva da receita.
Mas, bem, vamos ver. Efetivamente são criadas obrigações de comunicação novas para as entidades que façam a transação destes ativos. Vamos lá ver E essa comunicação importa também recordar, não se estende apenas às entidades de criptoativos ou outros setores de atividade, Exato. passam também a estar obrigados eles a comunicar. Um exemplo mais notório é a questão dos CBDEs ou das plataformas de delivery, que a Comissão Europeia também já propôs que a partir do próximo ano fossem eles responsáveis por comunicar e cobrar devidamente o imposto final ao prestador de serviço final. É uma medida que está em avaliação. Portanto, Por isso, podemos ver aqui sim. uma mudança neste paradigma entre quem é que fica afinal responsável por comunicar à autoridade tributária: é o prestador, é o consumidor ou é o intermediário em si? Que até agora esse papel estava um pouco deixado à luz do ar. Sim, efetivamente vamos ver se consegue então que a autoridade tributária consiga ter informação que lhe permita saber quem é que fez o quê na área dos criptoativos, que é ainda uma área um tanto cinzenta e que, pelo que temos visto, tem sido muito utilizada até para lavagem de dinheiro e outros fins menos lícitos. Agora, E aí tenho de intervir, porque eu não vou, não faço esse tipo de associação e permitam-me aqui, sim. porque eu trabalho muito com a comunidade de criptoativos e associar criptoativos à lavagem de dinheiro não acho correto. Pode-se usar e cada um faz uso do ouro e de notas e de criptoativos para o que quiser. A comunidade e a indústria de criptoativos é muito mais do que só os ativos. Portanto, e como o colega sabe, também decorre do orçamento a obrigatoriedade das exchanges comunicar estas transações, não só em Portugal, como em todo o espaço europeu. E estas isenções que estamos a falar só são possíveis se estas transações não forem feitas em paraísos fiscais e paraísos onde não há o dever de comunicação e a obrigação de partilha de informação com o Estado português. Eu peço desculpa pela interrupção, Não, não há problema. é que eu não posso, não consigo aceitar esta colagem sempre aos tributados. Não, o Mário fez bem, eu não estou a acusar, a acusar as pessoas, estou a dizer é que efetivamente é um meio, comparado com os outros, que é mais suscetível a esta utilização. Agora, não quer dizer, claro, que seja utilizado só para isso, ou maioritariamente para isso, mas efetivamente, quando comparado com os outros meios à disposição, é aquele que até agora tem estado mais fora da alçada aqui da. Também não concordo porque a Polícia Judiciária e a Finança têm ferramentas bastante avançadas para controlar a blockchain e as transações de grande valor, e por isso eu não consigo deixar de comentar que não concordo que que os criptoativos sejam usados para. Claro que são, como é o ouro, como são notas, como são transferências bancárias, como são obras de arte, todas essas ferramentas são usadas para Mário, mas não é possível negar que houve sucessivos casos associados a pagamentos feitos ou transferências que necessariamente o esquema em si poderia não estar ligado a criptoativos, mas faziam uso, digamos, penso que era isso que o Armando se referia, de um relaxamento legal e fiscal e regulatório para passar um pouco à margem da lei. Não que isso seja de todo uma generalização a fazer-se. Sim. Efetivamente. Então, voltando agora ao tema Ao IRC. Exatamente, ao IRC, como tinha dito, o que é que as empresas devem ver neste orçamento para o ano de 2023? O tal fim do prazo para a dedução dos prejuízos fiscais. Outra alteração importante, acho que é a alteração da taxa de IRC mínimo dos 17%, que em vez de se aplicar aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável, passa a aplicar só aos primeiros 50 mil euros, ou seja, duplica aqui o limite para a incidência da taxa mínima de IRC, que é os 17% em Portugal. Não é efetivamente uma descida da taxa geral de 21%, mas pelo menos aqui as empresas cumprem os requisitos. Acho que é uma vantagem ainda significativa, considerando as empresas em Portugal que são maioritariamente pequenas e médias e que podem beneficiar aqui deste aumento do limite até ao qual se aplica a taxa de 17%. Para além disso, temos também aqui uma mexida nas tributações autónomas nas despesas com viaturas. Em Portugal,
Em Portugal, infelizmente, diria eu, tributa-se o rendimento e tributa-se a despesa, e é às vezes um tema que é complicado de explicar a clientes internacionais, dizer, bom, mas então tenho que pagar imposto sobre o rendimento, mas se não tenho rendimento, tenho só despesas, tenho que pagar imposto na mesma, é verdade, são as tais tributações autónomas. Há aqui mexidas. Diria que uma vai aqui contra a expectativa criada nos empresários, que era, bom, adquiram uma viatura 100% elétrica e esta fica dispensada de tributações autónomas, ou seja, as despesas não pagam qualquer imposto adicional, e agora havia esta expectativa que acaba então com este orçamento para 2023, onde estas despesas passam a pagar 10% de tributação autónoma, desde que o custo de aquisição da viatura elétrica seja superior a 62.500 euros. Pronto, aqui efetivamente havia uma expectativa de, ok, adquiram para a vossa empresa viaturas 100% elétricas que não têm agravamento, e afinal agora aparece este agravamento. Por outro lado, as híbridas plug-in, no que respeita às tributações autónomas, assistem aqui a um desagravamento em que as taxas até são reduzidas. Considerando o parque automóvel em Portugal, que até tem mais híbridas plug-in do que propriamente elétricas, eu diria que no geral aqui a alteração das TAs acaba por ser benéfica às empresas portuguesas. Jorge Cadeireiro, portanto temos aqui um tabuleiro de incentivos e desincentivos planeado para 2023, um ano que não só segue 2022, que deveria ter sido um ano de retoma, não tivesse sido um ano marcado pela guerra, mas 2023 que aproxima-se com um cenário macroeconómico que causa algum receio, impera alguma cautela na mente dos gestores, portanto teremos um cenário mais complicado daqui para a frente, saberemos nas próximas semanas e nos próximos meses com mais dados concretos o que é que nos espera até ao final do próximo ano, também no decorrer da evolução das situações geopolíticas que nos marcam. Mas neste cenário todo, Jorge, pergunto-lhe que incentivos fiscais devem as empresas agarrar com unhas e dentes já a partir de janeiro, e se há aqui oportunidade para algumas dessas empresas, como o Armando referiu bem, pequenas e médias na maior parte dos casos, de se agarrarem aqui a uma boia de segurança em 2023 para evitar que percamos o pleno emprego em que estamos. Sim, vamos lá ver. Este orçamento de 2023 talvez tenha sido, nos últimos anos, o orçamento assente em variáveis um pouco mais exigentes, não é? Porque, na realidade, não só a questão da guerra, mas também e principalmente este desequilíbrio do custo da energia e, consequentemente, da inflação, o que criou foi uma expectativa também, quer nas empresas, quer nas famílias, de realmente ser um orçamento virado para o apoio e a comparticipação destes acréscimos que todas as famílias têm sentido. E, na verdade, eu diria que se fez alguma coisa, mas ficou um pouco aquém, aliás, como é panágio, quando se está num momento de acréscimo de gastos, não é? Como é o caso quer para as sociedades, quer para as famílias. Na verdade, o aumento do salário para os do salário mínimo para os 760 euros, alguma tentativa de acompanhar o tal aumento de 5,1 que foi definido em concertação social nas tabelas de pensão, é verdade que se tenta aí encontrar uma minimização dos gastos para as famílias. Em termos das sociedades, a majoração de 50% dos gastos com a valorização salarial, desde que, obviamente, cumpram também com estes 5,1, também me parece ser uma medida de apoio em termos de incentivo fiscal, ainda que, naturalmente, com um impacto mais ou menos reduzido naquilo que diz respeito aos cálculos e ao valor por cada um dos colaboradores, porque, obviamente, também tem requisitos específicos. Na verdade, esperava-se também um bocadinho mais naquilo que diz respeito à questão da fiscalidade verde e aos benefícios associados à fiscalidade verde. Houve este agravamento que já foi comentado pelo Armando relativamente
aos veículos elétricos, podia ter sido feito mais. Há realmente, em sede de IVA, algumas reduções para 6%, por exemplo, a aquisição de velocípedes, por exemplo, e a aquisição de pellets e de biomassa, são tudo pequenas iniciativas que não são muito visíveis, mas que na realidade também foram conseguidas. Mas em termos de benefícios, eu julgo que também o que já foi comentado relativamente à dedução dos prejuízos fiscais, para mim, em termos de IRC, é claramente a medida com maior impacto e que vai ter maior impacto, porque na realidade não só tínhamos os limites, como também, obviamente, isso implicava outro tipo de cálculos que agora estão, e outro tipo de controlos que agora estão eliminados, parece-me realmente bem. O facto também e também não sendo um incentivo fiscal, é pelo menos um desagravamento relativamente ao ano 2022 e 2023 sobre o agravamento em 10 pontos percentuais dos valores da tributação autónoma, obviamente mediante condições, naturalmente, mas que me parece também que é uma medida que alivia um bocadinho essa pressão do imposto sobre as despesas, como foi dito há pouco, e portanto existe ainda a possibilidade de majoração, ou pelo menos esse ponto, penso que ainda a redação ainda está a ser discutido em termos de reforço de capital, mas em resumo, eu julgo que o orçamento ficou um bocadinho, parece-me ser um orçamento cauteloso, com alguma margem, aliás, muito já se tem falado sobre isso, naturalmente. Existem realmente aqui algumas medidas, nomeadamente para as famílias, nomeadamente que podem traduzir-se em mais rendimento disponível líquido, mas na verdade vai depender muito de como este ano 2023 arrancar e como é que a macroeconomia se vai comportar e como é que as empresas vão, obviamente, lidar com esta nova realidade. Agora, parece-me que as alterações, há algumas alterações mais operacionais, como seja o envio, por exemplo, da informação da comunicação da faturação das empresas, que passa do dia 12 para dia 5, o que traz aqui também um acelerar de recolha de informação. Foi adiado mais uma vez para 31 de 12 de 2023 a questão da aceitação dos documentos em PDF, que parecendo que não, também traz aqui uma facilidade em termos daquilo que é o cumprimento, numa altura em que a digitalização e todo este processo de ter documentos digitalmente certificados ou não, também é muito discutido. E, portanto, acho que o Executivo tentou pegar aqui em alguns temas que eram já falados. Penso que foi um pouco ambicioso, mas que realmente há aqui algumas questões. Agora, como disse, acho que estamos inseridos numa Europa global, num mundo global, e, portanto, naturalmente, a economia portuguesa vai ressentir tudo aquilo que forem os indicadores macroeconómicos, como é habitual, não é? Jorge Cadeireiro, Mário Moura e Armando Trapicos, muito obrigado aos três pela vossa disponibilidade em juntarem-se a esta JTE Talks. Muito obrigado. Obrigado. Feliz Natal para todos. Boas festas. Obrigado, boas festas. Obrigado. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outra JTE Talk sempre quiser em jornaleconómico.pt. Nós regressamos para o próximo ano. Até lá, tenha umas boas festas.